Quantos querem ouvir a palavra do Senhor? Feche os seus olhos, porque tem a ver com uma visão profética. Tem a ver com algo que Deus quer falar ao meu e ao seu coração. Eu queria pedir muito silêncio a você, principalmente as nossas crianças, que são crianças cheias do Espírito Santo, e elas sabem ouvir a palavra de Deus, são famintas pelo Senhor, são crianças que serão adultos poderosos. Feche os seus olhos e, se possível, põe a mão sobre os seus olhos e diga assim: Senhor Jesus, hoje, pela fé, através do Espírito Santo, eu recebo uma visão profética da parte de Deus sobre a minha vida, a minha família, o meu trabalho e o meu ministério, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Você vai sair daqui nessa noite com respostas de Deus para coisas que você está perguntando. Uma visão profética acerca daquilo que Deus preparou para você. Não é daquilo que você ouviu no rádio, ouviu na televisão, ou você conversou com a sua família. Não, você, a partir do dia que se chama hoje, terá o coração incendiado por visões proféticas. Quantos creem aqui em visões da parte de Deus? Quando eu falo a respeito de visões, eu não recomendo que você vá procurar profetas ou videntes. Não, isso não é de Deus, porque quando Deus quer falar com você, Ele tem um endereço, sabe o nome da sua rua e sabe aonde você inclina a sua cabeça. Portanto, não precisa ir atrás de ninguém. O Senhor fala conosco de muitas formas. E eu queria abençoar você com essa palavra, porque nós estamos entrando no início de um novo ciclo de Deus na vida da nossa igreja. E mais uma vez eu vou insistir, eu nunca insisti tanto com uma reunião geral assim. Você precisa vir amanhã para entender essa pregação. Porque eu não posso te mostrar hoje, é uma visão profética, mas Deus trabalha com dias, datas e horas. Amanhã, a essa hora, eu estou liberado. Alguém diz amém? Então, uma forma de dizermos isso é afirmando que nós estamos num tempo de recomeçar. Nós estamos como Vinha Ministérios, no 4º ciclo profético, mas como igreja local, nós estamos no 3º ano e no 3º ciclo profético. 3º ano indica aliança, diga 3º ano, aliança. E o 3º ciclo também indica aliança. Então, nós estamos neste ano numa aliança dupla. Numa dupla aliança. Isso é para mim e é para você também. Significa que, no nível natural, pessoas virão e farão aliança com você. Deus vai colocar no coração delas para te abençoar. Deus vai colocar pessoas próximas de você para te favorecer. E pasme, elas serão até mesmo ímpias. E elas nem saberão por que estão fazendo isso. Mas o Espírito de Deus vai inclinar o coração delas dizendo: abençoa esse homem, abençoa esse empresário, contrata esse funcionário. Elas vão falar: não sei por que estou te contratando, não. Elas não sabem a linguagem, evangélica. Elas vão dizer: eu tive um pressentimento, eu não sei por que você está vindo trabalhar aqui, mas por causa dessa palavra você sabe, é Deus me abençoando. Aceite, aceite, porque Deus está nos cercando da sua bênção duplamente. Aliança dupla esse ano para a videira em toda a região metropolitana de Belo Horizonte. Vou insistir mais uma vez, amanhã eu posso te mostrar. Você vai entender por que essa aliança é uma aliança dupla. Então, a coisa mais importante que um servo de Deus deve ter é visão. Visão profética. Porque se eu e você andamos no natural, somos como homens naturais. Você não pode ser guiado pelas notícias, apesar que eu te recomendo conhecê-las. Porque Deus não ganha nada com a ignorância, muito menos você. Mas viver baseado no natural não é para o servo de Deus. Nós temos uma visão profética. Pastor, o que você quer dizer? No ano passado, enquanto igrejas estavam fechadas, nós ficamos todos os 365 dias abertos.
52 finais de semana pregando o Evangelho, porque você é imparável, porque esta igreja é imparável, porque ninguém vai deter os vencedores, e aqueles que serão arrebatados são imparáveis. Nem a besta, nem o falso profeta e nem o anticristo vai parar os servos de Deus. Levanta perseguição de um lado, Deus abençoa de outro. Levanta conflito de um lado, Deus usa isso para nos abençoar. Enquanto algumas igrejas estavam pregando condenação, deve ser juízo sobre Belo Horizonte, lembra? Alguns pregadores falando isso por causa da chuva. Deve ser juízo sobre Belo Horizonte. Nós estávamos pregando no ano passado o mesmo que estamos pregando há muitos anos: o Evangelho da graça de Deus. Deus não veio trazer condenação. Espera na próxima segunda-feira, não é condenação, é favor de Deus. Mas também na terça-feira, na quarta-feira, e eu repito e tenho dado a você uma visão profética: este mês vos será o principal dos meses. Pastor, mas você fala isso todos os meses. Todos os 12 meses do ano eu vou falar isso para você. Mas não era o mês passado que era o principal? Também, porque isso é uma visão profética. O mês ainda nem começou e você já está declarando o que vai acontecer. Eu creio que esse ano o Senhor vai fazer uma coisa nova e sem precedentes. Diga: nova e sem precedentes. Esse é meu título de amanhã. Diga: nova e sem precedentes. Você está esperando algo que está orando há muito tempo. Você está sonhando com algo, colocou no papel e fez orações. Ninguém sabe do que você pediu, só Deus. Aí, de repente, Deus vem e surpreende você com muito mais do que aquilo que você pediu ou pensou. Porque Ele está interessado em abençoar os seus filhos. Por isso eu recomendo que você se afaste de quem traz condenação. Videira, você está me ouvindo? Cada vez mais eu quero guardar o meu coração, porque daqui procedem as fontes da vida. Você vai trabalhar na expectativa de um dia abençoado. Vem gente trazer uma má notícia. Você quer ouvir? Fala: não quero ouvir, obrigado. Não, mas é a respeito da empresa. Não quero ouvir. Mas por que essa ignorância? Não é ignorância, é visão profética. Eu estou com meu coração cheio de fé. Eu não quero que ninguém atrapalhe esse coração. Você está comigo? Alguém vem trazer para você, através da sua rede social, uma má notícia, uma crítica. Não ouça. Pastor, mas é uma crítica construtiva. Pasme do que eu vou falar para você. Não existem críticas construtivas. Está vendo? Deixa eu devolver o berrante para o homem do moço do berrante aqui, toma. Eu e esse berrante aqui não combinamos não. Presta atenção, não existem críticas construtivas. Por quê? Porque depois de ouvi-las, a sua fé se abate. A Bíblia não fala que você deve receber crítica, a Bíblia fala que você deve receber exortação. Mas exortação, a crítica? Não, se fosse crítica, fosse de Deus, estava escrito na Bíblia. Exortação, o mundo não sabe dar. Só os filhos de Deus sabem exortar, porque você exorta o irmão em amor. Porque, pastor, qual que é a diferença? Simples. Quando você ouve uma crítica, seu coração aperta, você sente angústia, a fé diminui. Mas quando você ouve uma exortação, pode ser uma exortação muito firme. Quando Jesus falou para Pedro: arreda Satanás, qual foi a consequência? Pedro se afastou de Jesus? Não, se aproximou mais ainda. Sabe por quê? Essa foi uma exortação, não uma crítica. Alguém está compreendendo? A palavra de Deus, que eu quero compartilhar com você hoje, está no primeiro livro de Samuel, capítulo 3 e versículo 1. Primeiro livro de Samuel, capítulo 3 e versículo 1. O jovem Samuel servia ao Senhor, como você. Você serve o Senhor enquanto trabalha, você serve o Senhor enquanto cozinha, você serve o Senhor enquanto está com a sua família, você serve o Senhor. Ele servia o Senhor perante Eli. Diga: o jovem Samuel. Diga: o velho Eli. Nós temos aqui duas dispensações, o jovem e o velho. Samuel representando o novo,
mas Eli representando o velho. Samuel representando a graça, mas Eli representando a lei. O jovem Samuel servia ao Senhor debaixo da lei, debaixo de Eli. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, e as visões não eram frequentes. Infelizmente esse é o caso de alguns ministérios. A palavra é muito rara. O que é pregado são técnicas de persuasão humana, estratégias empresariais, ou mesmo palavras, como diz Paulo, persuasivas de sabedoria humana, de linguagem rebuscada, mas não o Evangelho. Graças a Deus por Jesus Cristo, que aqui ouvimos o Evangelho, e não treinamento de coach. Você pode fazer coach ou ser um coach, use isso na sua empresa, na igreja não. A igreja é edificada com uma obra espiritual. Vou falar de novo, use isso lá no seu trabalho, a obra de Deus é edificada de uma maneira espiritual. E o jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli. Sabe o que significa Eli? Diga, meu Deus. O que Jesus gritou ou clamou lá na cruz? Meu Deus, Eli, Eli, labá sabactame. Ou seja, meu Deus, por que desamparaste? Não foi? Ele clamou Eli, para que você pudesse clamar meu Pai. Ninguém chamou Deus de Pai a não ser Jesus. Ele falou Eli, para que você hoje pudesse falar meu Pai. Naqueles dias a palavra do Senhor era muito rara, para mim e para você ela tem sido abundante. Portanto, nós temos o compromisso de apressar a vinda do Senhor. E eu digo a você em nome de Jesus, não perca os seus dias de uma forma natural, porque quando a trombeta soar, todas essas coisas naturais vão perder o valor. Você não vai se lembrar da casa, do carro, não vai se lembrar, não vai dar tempo de buscar as roupas, porque Jesus disse que aquele que estiver no telhado não entre na casa para buscar coisa alguma, antes corra. Espero que você não esteja aqui para ver isso acontecer, espero que eu e você sejamos arrebatados. O jovem Samuel serviu ao Senhor perante Eli, a palavra era muito rara. Aonde que você ouve pregar da volta de Jesus? Aonde que você ouve a pregação do Evangelho, da graça de Deus, do perdão incondicional? Então, eu e você precisamos valorizar a palavra, por isso eu insisto mais uma vez, venha estudar conosco nos cursos da igreja. Os cursos da igreja, o cursão, o CTL, não é para dar a você um diploma, é para dar a você revelação, para que aquele dia, o dia da volta do Senhor, não venha como ladrão na noite, e eu e você estejamos atentos à volta do Senhor, porque com respeito àquele dia, ninguém sabe o dia e nem a hora, ele vem como ladrão na noite. A Bíblia diz que as visões não eram frequentes. Eu fico triste porque você talvez tenha ouvido pregadores. Agora mesmo uma pessoa me mostrou um pregador da internet dizendo que não acredita em ordenação de pastores. Por quê? O argumento dele é porque não existe ordenação de evangelistas, nem de apóstolos, nem de profetas. Por que teria de pastores? Vou te mostrar o engano desse falso profeta. O engano é descredibilizar quem pastoreia você, desautorizar a sua liderança, porque um povo que não tem liderança é um povo fraco. É ou não é, igreja? A Bíblia diz que quando um justo governa, ou seja, um líder governa, o povo faz o quê? Se alegra, mas nos últimos dias você vai ouvir bobagens como essa, desautorizando a ceia do Senhor, desautorizando até o batismo. Não precisa batizar, basta você crer e já está batizado, e aí já pode ceiar também. Vão tentando, mas não vão conseguir, porque nós somos uma igreja que prega o Evangelho.
O apóstolo Paulo ensina por diversas vezes: honrai os vossos guias. Como algum louco agora quer desautorizar a autoridade espiritual. A Bíblia diz: orai pelos vossos pastores e sejam merecedores de dobrados honorários aqueles que se afadigam no ministério da palavra. Então, no tempo de Eli, que representa a lei, cada crente vivia debaixo de uma opressão. E sabe o que acontece? As visões não eram frequentes. Eu tenho uma pergunta para você: quanto tempo, talvez você não tenha uma visão profética do seu futuro? O que você tem é uma análise do natural, é uma análise do mercado de trabalho, é uma análise do mercado financeiro, é uma análise da igreja. Quanto mais você analisa, menos a sua fé cresce. Quanto mais você confia, mais Deus te concede favor. Então, eu quero estimular você a ter visões proféticas. Pastor, como que eu faço isso? À medida que você ouve a palavra, fé cresce no seu coração. Chega na porta do quarto dos seus filhos, levanta a sua mão e diz: eu abençoo a vida desta tua serva de Deus. Eu declaro que essa criança vai crescer em sabedoria e graça, não vai conhecer o mundo. Quantos pais nós temos aqui nessa noite? Isso é uma visão profética. Pastor, mas não é assim que ele ou ela está hoje. Mas quem tem visão profética não anda pela vista, anda por fé. No meio da igreja querem desacreditar você de sonhos, visões e revelações. Parece bobagem. Não, não é bobagem. A Bíblia diz em Provérbios 29:18, projete por favor, que não havendo visão, as pessoas perecem. Quando eu venho aqui aos domingos, e eu venho com muito temor, eu constantemente venho trazer a você uma palavra profética. Nos últimos anos eu tenho dito a você: Deus está planejando a maneira de te abençoar. Você acha que isso faz alguma diferença? Sabe por quê? Quando você acorda, você lembra disso. Isso é uma visão profética a respeito do seu dia de trabalho. As tribulações se levantam, as dificuldades aparecem, mas você lembra daquela voz: Deus está planejando a maneira de me abençoar. Isso é uma visão profética do dia. Ah, mas aconteceu algo errado. Só pode ser então porque Deus está guardando você, está te dando livramento. Ah, mas aquela pessoa foi embora. Há uma possibilidade que ela estivesse contaminando o seu coração. Ah, eu contava tanto com aquele funcionário, o currículo dele era impecável, mas a fidelidade dele era frágil. Ele iria deixar você no meio do caminho. Então é melhor ir embora agora. Recentemente aconteceu isso conosco. Ficha impecável e currículo exemplar. As aulas começariam na segunda-feira passada. E aí de repente, uma pessoa, um profissional, resolve sexta-feira, 16 horas, ligar e falar: arruma outro. Eu não vou continuar. Aí nessa hora você precisa de uma visão profética. Diga: visão profética. Qual visão? Você está na mão de quem? Você está na mão de quem? Fala: eu estou na mão de Deus. Então o Senhor está planejando a maneira de me abençoar. Então, se você tem essa visão profética no coração, os problemas começam a acontecer no seu trabalho, na sua família, até mesmo na igreja. Você guarda a visão profética. Deve ser Deus me dando livramento. Deve ser Deus guardando a minha vida. Deve ser o Senhor. E o que é que eu faço, pastor? Caminha na direção da visão que Deus te deu. Então, antes que o diabo venha e tente roubar de você, eu novamente disse para você: alinhou, prosperou. Diga: alinhou, prosperou. Então o Senhor está querendo alinhar coisas na minha vida e na sua vida, mas Ele não faz isso de uma vez. Sabe o que Ele disse para Abraão? Vamos para Gênesis 13, 14. Gênesis 13, 14. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele: eu detesto perder qualquer tipo de ovelha. Mas há algumas ovelhas que Deus precisa colocar mais longe de você. Alguns parentes que
que você vai continuar amando, mas a milhares de quilômetros de distância. Quem está entendendo o que eu estou falando? Para você encontrar, talvez uma vez no ano, quem está comigo? Ah, pastor, então eu odeio esse parente. Não, é Deus que está separando você dele. Sabe por quê? O nome dele é Ló. Ló significa véu. Ele critica o seu negócio, ele critica a criação dos seus filhos, ele critica o seu casamento, ele critica a sua religião. E cada vez que você encontra, problemas surgem. Pastor, o que eu faço? Não faz nada, Deus vai fazer por você. Mas quando Deus afastá-lo, não chame para perto de novo. Vou repetir. Porque você é mineiro igual eu e tem o mesmo problema que eu tenho. Você tem uma tal de dozinha que você não pode ver a foto do sujeito, já amolece todo. Por que me removeu do grupo? Por que não está falando mais nada no grupo da família? Você não precisa falar para ele ou para ela, mas é Ló. Você fala, quero comprar uma casa. Aí a pessoa fala, você é louco? Vai comprar casa no meio da pandemia? Quem garante que você vai pagar? O mesmo que garante a minha vida, o Senhor. E por que você vai fazer isso? Porque Deus me deu uma visão profética. Enquanto outros fecham, eu prospero. Enquanto outros diminuem, a obra de Deus cresce. E como que a obra de Deus vai crescer? Através da sua vida. Está aqui o Rogério Honorato. Levanta a mão aí, Rogério Honorato, meu sócio, aleluia. Está vendo aí? Esse irmão é meu sócio numa rede de postos de gasolina. Quantos postos tem essa rede, pastor? Nenhum. Como que ela chama? Rede Expansão. Pastor, onde que ela existe? Só no meu WhatsApp dele, do pastor Bruno e do meu filho Vitor. Aleluia, no céu também existe. Pastor, isso é coisa de louco. Não, isso é coisa de gente que tem uma visão profética. Aí sabe o que acontece? Eu estou andando na rua, quando eu vejo um posto fechado, eu bato uma foto, mando lá no grupo, não é, Rogério? Eu falo, Rogério, investiga esse. Deus está planejando uma maneira de abençoar. Aí tá andando lá, um pastor está andando lá na BR, aí ele vê lá, tira uma foto, joga no grupo. Eu estou ensinando você a ter uma visão profética. Pastor, mas eu tenho vergonha. Então faz o grupo entre você e você mesmo. Você e o Senhor. Aí você manda palavras para esse grupo, para você. Durante o seu dia, manda fotos, profetiza. Alguém está comigo nessa pregação? Então Deus falou para Abraão, ergue os olhos, eu não vou ficar andando com gente que está olhando para baixo, porque eu estou olhando é para cima, é para os lugares altos, é para onde Deus está nos levando nesse quarto ciclo profético. E quem tem ouvidos para ouvir, ouça, em todas as áreas da sua vida, na vida financeira, na vida ministerial. Depois que Ló se separou dele, Abraão teve fé para erguer os olhos, porque antes ficava só ouvindo o que Ló falava para ele. Aí olha o que Deus, isso aqui eu preciso que você preste muita atenção, como que Deus trabalha com a sua fé. Ergue os olhos, Azemar, e começa a olhar. Olhar o quê? Eu que te pergunto, o que você está querendo que se torne realidade profética? Começa a olhar. Vai lá olhar, Israel, a casa nova, o apartamento novo próprio. Chama o vendedor. Vai lá olhar, pastor, eu não tenho dinheiro. Ninguém está aqui pregando sobre dinheiro, nós estamos pregando sobre fé. Quantos têm fé aqui? E você tem muito, pode ter certeza. Vai lá passear com a sua esposa. Pastor, mas o que é isso? Faz o test drive, entra na casa, olha a passagem lá na internet, pesquisa, escreve o livro, ergue os olhos e olha. Diga, em nome de Jesus, eu vou olhar com uma visão profética. Aí você olha e fala, eu vou morar aqui. Eu vou andar nesse carro. Eu vou passear de férias com os meus filhos nessa cidade. Eu vou fazer, irmãs, esse procedimento estético. Se tiver irmão também pode fazer, aleluia. Se quiser pôr mais cabelo, põe também. Porque se eu for pôr, você não me acusa. Então, olha, eu olho direto. Esses dias um pastor fez, eu falei, vou esperar você fazer, para poder eu fazer, vou te usar de cobaia. Sabe o que ele me falou? Amanhã eu vou te levar lá, pastor. Eu falei, estou abertinho, pode levar, aleluia. Uma visão profética de uma cabeleira assim, gloriosa. Igual o pastor Arthur assim, Juliano. Você está rindo, eu vou rir por último, amém, Renato? Aleluia. Ah, minha mulher está comigo nisso, amém?
Tá lá, acabou, meu filho. E o dinheiro? Eu não estou pregando sobre dinheiro aqui, eu estou pregando sobre a visão profética. Aí como fazer, na prática, essa visão profética? Deus falou para Abraão: Abraão, primeiro eu vou separar Ló de você. Primeiro, Abraão, você vai bloquear no seu Instagram esse povo que detona a sua fé. Você não vai clicar, não vai seguir, não vai participar. Diga, separação. Eu já falei isso para você, alinhou, prosperou, não é assim? Consultor derrotado, você demite. Derrotado que jeito? É gente que vem trazer peso para o trabalho. Eu me lembro que eu trabalhava com um vendedor, eu era diretor da Editora Videira, lá em Goiânia. Aí esse vendedor chegava todo dia, aí nós tínhamos a reunião ali, ele chegava, ele fazia só uma coisa, presta atenção. Antes da conversa ele fazia assim, ó. Sério, estou te falando na presença do Senhor. Ele fez isso um dia, eu pensei, está cansado, né, coitado? Deve ter tido uma noite mal dormida ontem. Aí, quando foi no outro dia, ele tem nome, endereço, telefone. Ele chegou na minha mesa, o mesmo procedimento dele. Quando ele fez isso, quem ficou cansado fui eu. Estou te falando, na presença do Senhor. Aquele dia eu fiquei cansado. É porque esse negócio, irmão, esse tipo de, né, aqui, desabafo aqui é de alguém que está dando glória a Deus, motivado para trabalhar e tal. Não! Aí ele veio para a reunião, eu fiquei cansado aquele dia. O Senhor falou comigo, presta atenção, escuta, porque pode ser o seu caso. Você não está cansado, você está contaminado. Aí eu falei, vou fazer o teste amanhã, porque ele vai voltar do mesmo jeito, tenho certeza. No terceiro dia, ele voltou e fez o mesmo procedimento. A hora que ele acabou de fazer isso, eu falei, está repreendido em nome de Jesus. Porque os dois crentes, né, eu podia falar, eu queria dar um choque nele mesmo. Que isso, pastor? Eu falei, o que você está fazendo aí, alguém contaminou você. Aí fui ministrando na vida dele, ele falou, é mesmo? Então a pessoa que vem cada dia e faz isso comigo, eu estou te ensinando agora a fazer separação daqueles que limitam a sua fé. Não ande com essas pessoas, não conviva com essas pessoas, não siga essas pessoas, elas fazem mal para a sua fé. Cada dia mais eu estou mais zeloso do ambiente. Quanto mais zeloso eu fico, mais o ambiente flui fé. Quanto mais zeloso eu fico do ambiente, mais graça é acrescentada. Você pode olhar para a congregação, graça tem sido acrescentada a essa casa. Zele do ambiente espiritual da sua casa, da sua família, do seu casamento. Ergue os olhos e olha, desde onde está, olha aqui a bênção de Deus para você agora. Diga, para o norte, para o sul, para o oriente, para o ocidente. Sobrou algum lugar geográfico? Não. Né? Norte, sul, ocidente, oriente, ou seja, preste atenção, Deus mandou Abraão olhar para todas as áreas da sua vida. É uma fé que experimenta, é uma fé que testa, é uma fé que vai lá onde Deus colocou a visão profética para você. Vou te dar um exemplo. Estava falando com um rapazinho, um jovem, semana passada. Eu quero abrir um negócio próprio. O que eu falei para ele? Vai olhar. Qual que é o ramo? Ramo tal. Vai, faz um plano de negócio, pesquisa na internet, vê onde compra, vê onde vende. O que você está fazendo quando faz isso? Erguendo os olhos. Quando você vai até aquele local que Deus colocou a visão profética no seu coração, você está honrando a Deus. O pastor Aloysio conta, e a minha esposa também me lembrou esses dias, todos os lugares que nós fomos morar, ou esta igreja veio congregar, antes nós passávamos na porta e profetizávamos, passávamos na porta e orávamos. Sabe o que é isso? Isso é andando para o norte, diga para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Agora presta atenção que eu vou te dizer, antes de Deus te dar, Ele vai te exercitar profeticamente. Antes de Deus trazer aquilo que você tem orado, sonhado, imaginado, Ele precisa exercitar você e preparar você para receber aquilo. O Senhor
dá para você a palavra e fica observando o que você vai fazer com essa palavra. Vamos ver o meu servo, o que ele vai fazer com essa palavra? Ah, não, eu vou guardar e vou voltar domingo que vem. Não faça isso. Pegue a palavra de Deus liberada no culto e exercite a palavra durante a semana. Comece a falar hoje: Senhor, eu quero a visão profética agora para o meu casamento. E de repente o Senhor te dá uma direção. Vai comprar flores para sua esposa. Como eu não vi nenhuma irmã falar amém, eu vou repetir, porque é a dica para você, irmã. Ou talvez Deus fale com você, irmã: prepare um jantar para o seu marido. Sentir mais firmeza nos varões. Mas você não sabe. Mas naquele dia, presta atenção no que eu vou te dizer. Uma seta veio ao coração daquele homem dizendo: hoje eu vou sair de casa. E aí você não sabia disso, mas Deus tem a visão profética. Quando ele chegou e viu aquilo preparado, aquela seta quebrou-se toda, porque Deus te deu uma visão profética. Antes que Deus mude a sua situação, Ele te dá uma visão. E aí Ele mandou Abraão percorrer, andar, porque toda essa terra que vês, fala comigo, que vês, eu te darei a ti e a tua descendência para sempre. Mas Abraão ficou um pouco desanimado. A semelhança minha e sua. Quando a sua fé recebe abalos, preste atenção, já estou terminando. Os servos podem preparar a ceia, porque nós vamos servir aos irmãos. Preste atenção. Quando a sua fé sofre abalos e ataques constantes, durante um período longo de tempo, seja na enfermidade, como oramos pela irmã Luceni, seja no trabalho, como oramos pela escola da irmã Ali Graziele, seja na família, pasme, Deus precisa restaurar, ou Deus restaura a sua fé aos poucos. Ele não tira você imediatamente de lá, mas Ele faz como fez com Abraão. Ele vai te exercitando. Abraão ficou desanimado, e ele voltou a olhar para o natural e disse: Senhor, o Senhor me disse que eu teria um filho, mas na minha casa só existe um servo, o Damasceno Eliezer, e ele vai ser o meu herdeiro. Deus então faz um exercício que eu quero fazer com você hoje, com o copo do vinho na sua mão e o pão na outra. Eu quero chamar você a contar estrelas. Vou repetir, eu quero chamar você a contar estrelas. Porque contar o extrato bancário você sabe. Porque contar os protestos você sabe. Porque contar as dificuldades você sabe. E os seus parentes te ajudam a fazer. As pessoas que estão ao seu redor te ajudam a fazer. Mas só homens e mulheres de Deus te chamam para contar o incontável. Contar aquilo que Deus fez. Porque Deus é que criou. Por que Deus chamou Abraão para contar estrelas? Gênesis capítulo 15, versículo 1. Prepare-se, porque existem grandes coisas vindo na nossa direção. Depois desses acontecimentos, veio a palavra do Senhor, diga a palavra do Senhor, a Abraão numa visão. Diga a palavra do Senhor, numa visão. Você vai estar andando, e agora eu estou profetizando sobre a sua vida. Nessa semana você vai estar andando, e quando você estiver andando, você de repente vai ver uma casa. Essa é a minha casa. Vou morar nessa casa, vou comprar essa casa. Mas dizem para você: não tenho dinheiro, vou comprar essa casa. O financiamento vai ser liberado, o aval vai ser liberado, a proposta vai desembaraçar, porque você recebeu uma palavra. Mas não só isso, você vai estar conversando com pessoas. Estou te falando na presença do Senhor. O Senhor vai conduzir o seu carro durante essa semana. Quando Ele quiser que você passe em um local, vai acontecer de você passar por aquele local e de repente você vê algo e fala: que empresa joia, vou parar aí. Para quê? Para nada. Eu vou parar aí, vou conversar. E à medida que você estiver conversando, Deus envia pessoas para encontrar com você. Quer um testemunho fresco? O irmão desempregado estava na casa dele, desempregado,
há alguns meses. Diga, visão profética. Veio ao coração dele a vontade de comer pêssego enlatado. Alguém que gosta de pêssego enlatado? Está desempregado, ele falou, olha a ideia de desempregado, vou comprar pêssego enlatado. Mal sabia ele que era Deus, porque Deus é que move os corações. É Ele que levanta reis e que remove reis. Diga, a visão vem do coração. Eu sei que você está esperando uma visão mística, né? Pastor, eu vou dormir e vou ter uma visão. Amém, assim seja. Pastor, eu vou dormir e vou ter os sonhos. Amém, assim seja. Mas se não for assim, é um sentimento no seu coração. Ah, eu estou pensando em ir numa loja de bicicleta, olhar uma bicicleta. Vai. Surgiu assim do nada, é bênção, vai lá para você olhar, porque às vezes lá naquela loja tem alguém enviado por Deus esperando para conversar com você. Presta atenção, o irmão foi comprar a tal lata de pêssego, chegou lá, quando estava no supermercado, pegou a lata, foi na direção do caixa. Quando ele chegou no caixa, tinha um outro irmão lá, da mesma igreja, que ele não via há anos. Ele virou, ô fulano, você está aqui? Uai, mas você está assim, de bermuda? O que aconteceu? Eu falei, não, eu estou desempregado. Ele falou, é mesmo? Você com esse currículo desempregado? Rapaz, eu estou precisando de uma pessoa como você. Ele falou, só se for agora, estou prontinho. No supermercado, porque ele foi comprar a tal lata de pêssego, Deus estava esperando ele ali com o emprego na mão. Sabe por quê? Porque você é alguém que tem uma visão profética. Fique de pé onde você está. Antes de você pegar essa ceia, eu vou te contar algo que é realidade na sua vida. Ele é como árvore plantada junto à corrente das águas, que no devido tempo, diga no devido tempo, dá o seu fruto. Pastor, você está dizendo que o meu fruto virá? É isso mesmo, eu tenho certeza que ele virá. Diga, no devido tempo. Quantas são as estações do ano? 4. Nós temos verão, primavera, outono e inverno, não é? Talvez você está no inverno e não veio ainda os frutos. Talvez você está no verão, mas não se preocupe, persevere. A visão vem do coração. No devido tempo, ele dá o seu fruto. A folhagem não murcha. Não permite que ninguém estrague o ambiente do seu coração. Nós vamos agora servir a ceia do Senhor. Mas quando você pegar o cálice e o pão, deixa eu pegar aqui, Cristina, um exemplar para mostrar. Para você que está em casa, o pão e o cálice estão aqui juntos. Você que está aqui na videira, já sabe, você vai abrir aqui esse selinho, e aqui está o seu pão e aqui está o seu cálice. Você vai pegar, e não terá pressa, porque enquanto você ceia, haverá visões proféticas no seu coração. Nesta semana, o Espírito de Deus vai nos direcionar a conversar com pessoas, a andar por lugares, a mandar mensagens, todas elas, você perceberá essa direção. Os irmãos podem distribuir os elementos da ceia. Se você está conosco, mesmo convidado, mas é batizado numa igreja evangélica, pode pegar um cálice para nós ceiarmos juntos.
olhar. Quem estiver prontos com Ele irá, na sua glória com Ele morar. Ele vem, não as tristezas, não mais temor. Junto com os anjos cantar, eu vou. Diga ao Cordeiro que se entregou. Ele vem, e vem. Todo filho de Deus pode ter uma visão profética. Não importa se você é uma criança, e elas estão hoje aqui conosco. Não importa se você é jovem ou idoso. Essa semana, uma irmã muito preciosa, a irmã Jacira, Dona Jacira, partiu para estar com o Senhor. É claro que a partida nos entristece, e eu me solidarizo com a família, com os familiares, que são todos membros aqui. Quero fazer menção dela porque é exatamente o que nós estamos cantando aqui. Eu não me apego às coisas daqui. O meu lar é o céu. E ao tomar esta ceia, nos lembramos que somos peregrinos e forasteiros nesta terra. É claro que você deve amar seus familiares, orar até pelos inimigos, mas não coloque as suas raízes neste monte, porque subitamente, num piscar de olhos, quando todos disserem paz, paz, haverá repentina destruição. E ele virá como um ladrão na noite, que ele encontre a mim e a você vigilantes. Vigilantes. E quando fazemos isso aqui, estamos reforçando a nossa vigilância. Todo filho de Deus pode ter visões. Pastor, mas tudo que você falou está no Velho Testamento. Mas Atos capítulo 2 e versículo 17 diz: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor. Atos 2, capítulo 2 e versículo 17: derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos jovens terão visões. Visões. Os velhos profetizarão. Ou seja, há coisas que nós queremos realizar, há bênçãos que nós queremos conquistar. Agora é hora de você profetizar. E os nossos jovens que estão aqui conosco não são jovens que não têm um futuro, uma profissão, uma meta, uma esperança. Eles sabem muito bem o que querem, eles sabem muito bem aonde estão caminhando, e sonharão os vossos velhos. Enquanto cantamos esse cântico, todos os irmãos receberam? Ótimo. Se todos receberam, você tem um tempo agora de profetizar a respeito da sua própria vida, a respeito do norte, do sul, do leste e do oeste. Percorre essa terra agora. Percorre essa terra profética que é a sua vida, sua casa, sua família, o seu ministério, e veja as visões de Deus a seu respeito. Veja-se com saúde, veja-se próspero, veja-se alegre com os seus. Faça isso agora, profetize.